sou o Ricardo Vieira, gestor do VBI REITs FOF, o RVBI11. E hoje estou aqui para comentar os resultados do fundo no mês de abril. No mês de abril, tanto o nosso portfólio quanto o IFIX registraram alta de 1,2%. Mesmo com a performance em linha com o IFIX no mês de abril, se considerarmos o acumulado no ano de 2022, o portfólio do VBI REITs continua superando com folga o IFIX, com alta de 2,1% contra apenas 0,3% do índice. Mesmo com o IFIX, quando a gente olha praticamente estável desde o início do ano, ele vai muito em linha com o que a gente já vinha prevendo desde o final do ano passado, né? Quem acompanha os nossos relatórios e lives, entrevistas, etc., tem sentido que essa tônica se mantém. Nós prevíamos um ano no qual, ao final dele, não nos surpreenderíamos se o IFIX estivesse praticamente de lado, mas que ao longo desse período tivesse muita flutuação. E além, se nós explodirmos o IFIX e quebrarmos ele entre papel e tijolo, essa diferença, essa amplitude seria grande. Uma forma de corroborar essa visão é, por exemplo, observar a performance dos dois Teva Index que existem no mercado hoje, né? A Teva oferece um índice de papel e um índice de tijolo que basicamente consolidam a performance dessas duas categorias de ativo. Quando a gente pega no year to date, o Teva Index tijolo há uma queda de 3,3% entre janeiro e abril. Quando a gente pega os fundos de papel apenas, o Teva Index papel, essa é uma alta de 1,4%, né? Então a gente vê essa amplitude crescendo em linha com o que a gente já esperava. E por que está havendo essa diferença, né? A gente já vinha observando isso especialmente a partir do segundo semestre do ano passado e é a tendência que ela se mantenha pelo menos ao longo de 2022. Isso se dá porque alta da inflação puxada agora por um novo ciclo de alta de juros, com uma inflação que ainda é persistente, né? Então, quando a gente olha para os fundos de papel, isso é até um pouco óbvio para o investidor, tem sentido ali no dia a dia. Os fundos de papel, eles são sêniores na cadeia de recebimento, né? Obrigatório que haja esse pagamento e essa quase que essa transmissão imediata da alta do CDI e da inflação para a receita do fundo e naturalmente para os dividendos, enquanto os fundos de tijolo têm um delay maior e uma incerteza maior quanto à sua capacidade de repassar a inflação e o CDI para os seus contratos vigentes, né? Então, muitas vezes você tem um contrato de tijolo que só vai ter aniversário ali no horizonte de 6, 7, 10, 12 meses até, e você muitas vezes não sabe se, em função da demanda, das condições macroeconômicas, etc., você vai conseguir de fato repassar toda aquela inflação em um cenário de pressão inflacionária e potencial retração econômica como agora, né? Então, naturalmente, os fundos de papel nesse cenário, óbvio, o risco de crédito aumenta, então é algo que deve ser observado pelos investidores, mas no curto prazo esses fundos tendem a performar melhor, em detrimento do tijolo. E aí, como que nós, no RVBI, temos nos posicionado? Então, a gente tem aproveitado para fincar o pé forte em fundos de papel com bom risco de crédito, que sejam resistentes à deterioração macroeconômica, ao risco de crédito muitas vezes idiosincrático de alguns ativos ali dentro, para que isso nos dê um dividendo recorrente mais alto, que nos permita uma estabilidade do nosso dividendo, é algo que a gente preza muito, enquanto a gente aproveita essa volatilidade grande do tijolo para, no momento em que o tijolo cai bastante, tijolos de boa qualidade, que a gente sabe que vão muitas vezes até repassar acima da inflação no seu próximo ciclo de revisional, a gente vende um pouquinho do papel e compra mais tijolo. Então são movimentos laterais graduais que a gente tem feito desde o início do ano. No nosso relatório mensal é possível observar isso, a gente dedica uma sessão especificamente ao giro de carteira, mostrando quanto a gente tem vendido e comprado cada mês, no qual é possível observar que a gente tem poucas movimentações ao longo de Q1 e agora, no início de Q2, a gente tem voltado a tanto vender um pouco papel e comprar um pouco tijolo. Hoje a gente segue um pouco ainda do que a gente chama de overweight na tese de papel, com pouco mais de 50% do fundo, mas isso vem sendo reduzido gradualmente. E mesmo nos fundos de papel, a gente tem dado preferência a ficarem ativos em fundos de papel que sejam líquidos, para que rapidamente, no momento em que a gente observa uma oportunidade no tijolo que está sendo criada gradualmente, em função das condições já mencionadas, que a gente possa fazer essa venda e migrar rapidamente para o tijolo. Uma das frases que a gente tem conseguido, das teses que a gente tem conseguido traduzir bastante o que tem sido o fundo no acumulado até o ano é o do nothing is do something. Então a gente se preparou para esse momento, pegou em dezembro numa certa euforia do mercado ali com uma alta de quase 8% só no mês de dezembro, para preparar o nosso portfólio para um ano que a gente sabia que seria desafiador, mas que nos dá paz de espírito para, olha, eu estou com um portfólio que depende muito pouco do ganho de capital acumulado, então a gente encerrou o último mês com aproximadamente 88 centavos de ganho de capital não distribuído por cota, sendo que desses 88 centavos, uma média de 5 a 7 centavos só por mês são consumidos para compor esse dividendo de 0,75 que a gente tem distribuído desde julho de 2021. Então a gente tem uma perspectiva de estabilidade nos nossos dividendos, é algo que a
é muito caro para nós passar isso para o investidor, que depende pouco, cada vez menos do ganho de capital. E aí a gente consegue fazer esses giros precisos, sem precipitação, para o tijolo de qualidade, que é definitivamente de onde vai vir o nosso grande ganho de capital, na medida em que tanto inflação arrefecer, tiver uma perspectiva de redução de taxa de juros e da retomada econômica. Bom, para conhecer mais sobre o VBI REITs FOF, convido a todos a nos acompanhar nas principais redes sociais, procurando por VBI Real Estate e também nas plataformas de streaming. Até o próximo relatório.